muito boa noite. Seja bem-vinda. Agora que a gente já ajustou o som, já está dando uma olhadinha o que foi dado na aula passada, a professora vai iniciar a nossa aula realizando o compartilhamento de tela. Por gentileza. Mas antes do nosso compartilhamento de tela, a professora até esqueceu, eu vou fazer o registro no nosso começo de aula, né, Lani? Ó, mesmo que não esteja aparecendo aí, você vai dar aquele sorrisão. E colocar lá no grupo, né? Pra gente registrar o começo da nossa aula, para o pessoal saber que a gente já começou. Tá lá já. Vou fazer aí o compartilhamento de tela. Você está conseguindo ver o mesmo que a professora? Sim. Ok. Então, eu vou iniciar nossa aula falando o seguinte. O sucesso, ele nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Eu gosto muito dessa frase, sabe por quê? Eu sempre falo isso. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Nós temos que ser pessoas que nós temos que nos planejar. Se vai acontecer, já é outra etapa, mas pelo menos pessoas organizadas se planejam. Pessoas organizadas sonham e façam a sua parte. O restante deixa nas mãos de Deus e o mais ele faz. Então eu sempre falo, esforce-te que eu te ajudo, isso é bíblico, né? Então, pensando nisso, eu vou querer que você force um pouquinho aqui a sua memória. Nós vamos falar da aula passada. Antes da gente dar continuidade à aula de hoje, eu quero que a professora quer entender se você lembra. É possível atender todos os clientes da mesma forma, Lani? Você lembra disso? Não. Conversamos? Não, né? Lembro, não é possível. Não é possível. E como é que a gente deve atender, se portar diante de cada tipo de cliente? Você lembra? Devemos observar e vamos supor, se for impaciente, tem uma palavra-chave para cada cliente. Ótimo, perfeito. Você está dando as respostas que a professora está se enchendo de alegria, assim. É exatamente isso. Nós não somos robôs, né? Cada cliente tem um tipo. Você falou a palavra-chave aí, observar. Primeira coisa, quando o cliente está ali parado aguardando, você já está observando ele. Nós temos que aguçar em nós o senso de observação. E o que mais que você falou para cada cliente tem uma palavra? Chave. Isso, perfeito. Você consegue lembrar a palavra-chave aí para um cliente tímido? Subjetividade? Isso! Para um cliente chato, não, como que eu tinha comentado ano passada? Para um cliente detalhista. Detalhista? Tá? Detalhista seria bem informado? Isso, muito bem, Alane. Conhecimento. O cliente detalhista é um cliente bem informado, aquele cliente que ele não tem dúvida, ele quer sentir segurança no seu atendimento. Muito bem. Agora que a gente fez aí essa breve revisão, a professora hoje vai falar o quê? A relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. Então, eu vou iniciar perguntando para você o que é o código de ética na profissão farmacêutica. Você saberia entender isso? Quando eu falo código de ética? É o que o farmacêutico tem que seguir? Correto. Mas daí não é só o farmacêutico. Vamos entender uma coisa? Tem algo chamado função e atribuição, tá? Toda profissão que é ligada à área da saúde, ela é regida por um conselho. Um exemplo, o médico, ele tem um CRM. Enfermeiro, porém, o farmacêutico é o CRF. É o CRF, o fisioterapeuta é o CREF, enfim, cada profissional da área da saúde tem seu conselho. O código de ética da profissão farmacêutica, ou seja, que rege o farmacêutico, nem sempre os atendentes conhecem ou sabem como agir. Porque, em alguns casos, o farmacêutico ele é o dono da farmácia, ele é o gerente, ele é o de tudo, né? As grandes redes, cada um desempenha necessariamente, o farmacêutico não é o dono da farmácia. E ele entende como se fosse assim, ele está acima. Não é acima, abaixo, direita ou esquerda. Dentro de uma empresa, todos nós temos hierarquia? Tem. Só que nós temos que entender que sem um trabalho em equipe, o trabalho não acontece. Não é verdade?
Não adianta você ter um excelente gerente, mas chega lá no atendimento, você peca no atendimento. Ou não adianta você ser muito boa, você saber como atender o seu cliente de várias formas, você usar as técnicas corretas. Aí ele precisa conversar com o gerente e chega lá, o gerente não tem ali o mesmo jogo de cintura que você. Então, vamos pensar na parte comportamental. No ambiente de trabalho, você passa mais tempo dentro do seu trabalho do que junto com a sua família, não é verdade? Sim. E aí, o principal objetivo é você saber como agir. Por que eu falei para você? Porque se você saber como agir, não é eu sou inferior, ele é superior. Ele tem uma graduação e você não tem. Mas nada impede de você tê-la, entendeu? Uhum. Esse código de ética, ele tem uma resolução. Essa resolução ela é de número 417, que é de setembro de 2004. O que é isso? É o Código de Ética do Conselho Federal de Farmácia. Esse Código de Ética, ele existe desde há muitos anos. E dentro dele vem como que o profissional deve se comportar. E especificamente, fala no artigo 17 a respeito da relação dos profissionais. E vê, se eu pegar, Alane, e você sabe o que são funções e atribuições que a professora deu essa orientação na aula 1. Lembra? Que eu pedi para vocês distinguirem o que é função e o que é atributo? Sim. Então, ali, através da CBO, você sabe que você foi contratada, tem as suas funções, correto? Se o farmacêutico começar, então, dentro dessa relação de trabalho, por uma questão de confiança, ou por uma questão de saber que você tem a competência, começar a pedir coisas para você fazer que você sabe que não é da sua área. Qual que é a sua posição a respeito disso? Eu vou falar que não é a minha função. Então, só que se ele, de repente, está designando você porque ele quer futuramente te dar a oportunidade de preencher o cargo dele. Aí eu já não sei. A professora consegue dar conta de colocar você em uma sinuca de bico? Essa expressão que eu estou utilizando porque, assim, é fundamental em qualquer profissão, qualquer empresa, que você saiba que o trabalho da área da saúde, tanto drogaria, farmácia de manipulação, hospital, unidade de saúde, enfim, que o Conselho Federal de Farmácia ele elaborou exatamente esse código de ética, por quê? É para que você tenha os objetivos ali, as orientações do que é correlacionado, o que é função e atributo seu, mas lá fala a respeito da relação profissional com a equipe de trabalho. Tem algumas coisas que é falta de ética, quer ver um exemplo que eu vou dar para você? Você sabe, você tem como conhecimento, que eu já passei isso para vocês, que não se vende antibiótico sem receita, correto? Sim. E aí você vai estar lá no seu ambiente de trabalho e vai começar a ver que o seu farmacêutico vai vender um antibiótico sem receita. Ele vai estar fazendo algo que é legalmente certo? Não. Você sabe que aquilo não é certo. Você vai fazer o quê? Você vai ligar no conselho e denunciar que ele está fazendo isso? Não. É complicado, não é? Então, e se esse profissional começar a te assediar? Esse profissional começar a falar assim, olha, fica quieta porque eu sou um farmacêutico aqui no local. Você é um simples atendente. E começar a menosprezar a sua formação. É porque a professora quer que você entenda o porquê que existe um código de ética, entendeu? Até onde você não pode ser conivente, por quê? Se algo vier a prejudicar a saúde de um cliente, se você estiver participando, você também está fazendo o quê? Cometendo o mesmo erro que ele. Então, vamos supor que você está dentro do trabalho, você sabe que você é atendente de farmácia, mas que você trabalha em conjunto, você não trabalha para ele, você trabalha com ele. Ficou bem claro? Sim.
Porque o exercício da profissão, ele é um exercício que ele tem uma dimensão ética, entendeu? Quando nós estamos lá na faculdade, a gente sabe o que é certo e o que não é. Então, ele é regulamentado por um código de ética. Com isso, esse código, ele faz o quê? Esse que eu passei para você especificamente, fala dessa relação. No artigo 17, se você estiver me acompanhando na página 37, você vai entender que o farmacêutico, perante os seus colegas e os demais profissionais, ele tem algumas coisas que ele tem que ter o compromisso, entendeu? Então, assim, não é ele sair a hora que ele quiser e não falar nada com ninguém. Tipo, ó, tô no horário de almoço, tô saindo, pronto, e acabou. Não é assim. Tem que haver uma certa comunicação, entendeu? Então, nível ético é um profissional que ele mantém uma cordialidade. Etiqueta profissional, bom dia, boa tarde, boa noite. É em qualquer local, entendeu? Uhum. Aí você pensa assim, nossa, eu acho que ele não vai com a minha cara. A pessoa pode não gostar de você, mas ela não tem que gostar de você. No mínimo, ela tem que te respeitar, entendeu? E vice-versa, você também. Por quê? Porque tem várias atividades que vocês terão que fazer em conjunto. Tem que, essa função, juntamente, vocês têm que ser o quê? Vocês vão estar mais tempo dentro do trabalho do que em casa. Então, essa colaboração, essa prestação de serviço, tem que te assegurar, no mínimo, harmonia. Porque daí você imagina você levantar todos os dias e saber que você vai trabalhar, que você vai ser assediado o tempo inteiro? Por que a professora está falando isso? Porque algumas pessoas, elas não sabem se defender diante de um assédio. Então, lá, se você já tiver alguma dúvida, será que realmente, o que fala a respeito do Código de Ética da Profissão do Farmacêutico? Será que ele está agindo de uma forma correta comigo? Será que ele realmente está limitando as atribuições dele, eu na minha e ele na dele? Não sei. Você vai ter certeza se você pode colocar lá no site de busca, no Google, um exemplo, Código de Ética da Profissão Farmacêutica. E você vai ver lá, eu estou dando um exemplo específico desse do artigo 17, porque é ele que fala sobre o relacionamento, entendeu? Para que você tenha um ambiente harmonioso, você não precisa fazer tudo que o profissional está falando. Principalmente se você souber que aquilo não é ético, entendeu? Mas tudo, o que a professora sempre explica para vocês, Alane? Tudo é a forma de você se comunicar, entendeu? Sim. E ainda, né, nesse código ele fala sobre a denúncia, entendeu? A quem dá direito contrair um postulado ético da profissão. Isso quer dizer, se ele for ali, ó, fora de ética, começar a ter atitudes para você realizar a denúncia, mas a escolha é sua. Por quê? Você vai denunciar um profissional, de repente, não é uma forma de você chegar e perguntar para ele. Porque comunicação, para se ter um ambiente de trabalho saudável, tem que haver o que sempre? Comunicação, trabalho em equipe, colaboração. Essas palavras que eu estou falando para você são palavras mágicas. Por quê? Porque senão você não consegue ter uma postura ética. E se você fugir o seu senso de responsabilidade também, porque não é só com o profissional, é com o cliente. Você tem que ter uma postura, entendeu? Hoje ele estará como gerente, dia de amanhã você não sabe. Entendeu o que a professora quer dizer? Não é você se impor contra alguém, é você entender o que é certo, ok? Dá um exemplo aqui para você, ó. Atividades que são privativas do farmacêutico. Se você for trabalhar numa farmácia de manipulação, tem uma classe de medicamentos que são antineoplásicos. O que isso quer dizer? São medicamentos para câncer. É o farmacêutico que tem que manipular. Ele pode ter uma confiança em você, ele pode saber que você desempenha bem o seu trabalho, mas aquilo não é função sua. Ok? Ele tem a responsabilidade técnica pela direção de estabelecimento de farmácia, indústria, por estabelecimento de controle de produtos. Porque, como eu comentei, vocês vão ter uma aula, tem medicamento que, após ser vendido, tem que ser comunicado à vigilância sanitária, correto? Sim. Não é você que tem que comunicar à vigilância sanitária. Você passa para ele, porque
esse medicamento, para ser vendido para o cliente, ele fica num balcão separado. Quem tem a chave desse balcão é o farmacêutico. Então, para você vender um medicamento controlado, você tem que se comunicar com ele para que ele possa dispensar, você vai entregar para o cliente as orientações, mas ele que pega esse medicamento e automaticamente ele que confere se todos os itens dessa receita realmente está correto. Tem a atividade do farmacêutico, que é a fiscalização profissional de produtos, magistério superior, que é dar aula, elaborar laudos. Por que isso? Perícias. Por que isso que a professora está falando? Porque nós teremos uma aula, vai ser assim, ó, imperdível, como eu falo para vocês, não percam, porque isso faz toda a diferença na hora que você for atuar no mercado de trabalho. Uma dispensação de medicamento feita errada, quem vai responder é ele. Você, por fato de ter feito errado, mas legalmente ele, entendeu? Fracionamento de medicamento também. Enfim, existe uma RDC, ó, se você quiser anotar ou destacar aí na sua apostila, a RDC 44/09, ou seja, de 2009, que fala sobre atenção farmacêutica, que é a próxima aula. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre essa atenção farmacêutica, sobre aferir pressão arterial, sobre fazer medicamento, sobre furar a orelha. Não é função e atribuição do atendente, é do farmacêutico. Até agora, Elane, ficou bem claro a respeito? Você conseguiu entender o que é o código de ética? Sim. Eu vou refazer a pergunta. O que você entendeu? O que é o código de ética? O código de ética é sobre o que o profissional deve seguir na sua carreira. O artigo 17 fala sobre o relacionamento e o que você deve fazer. Isso, como que você deve se defender diante de um assédio, a quem vocês devem se reportar. Porque, por exemplo, alguém te assedia dentro do ambiente de trabalho, é um farmacêutico. Para quem você vai denunciar para o dono da farmácia? Não. Pode ir além. Conselho Regional de Farmácia. Ele está cometendo vários erros que você sabe que não é legal. Tem o Conselho Regional de Farmácia e tem o Conselho Federal de Farmácia. Porque o profissional ele é muito bem orientado àquilo que é ético fazer e aquilo que não é. Tá bom? Ficou bem claro isso, então? Então, vamos voltar, então, para algo chamado relacionamento no ambiente de trabalho. O que é importante, algumas características pessoais que você nunca, se você tem o hábito, ou se você conhece alguém que tem o hábito, é importante que você não faça. Não exponha a sua vida profissional. O que eu quero dizer? Está a Lani lá andando dentro do ônibus e decide fazer algum comentário assim com a amiga. Olha, você viu? O nosso vizinho esteve lá na farmácia comprando medicamento para HIV. Ele está com HIV positivo. Você acredita, menina? Mas se ele está, a esposa dele também está. Ou então, nossa, você viu? Tem cabimento? Foi lá na farmácia, fala o nome. Fulano de tal, ele é muito importante na cidade. E essa pessoa fez o quê? Foi lá comprar preservativo. Fez um detalhe, falou que era GG. Você está vendo esse diálogo que eu estou tendo com você? Uhum. Isso aconteceu aonde? Dentro da farmácia, não foi? Esse tipo de exposição, principalmente citando o nome específico de pessoas, você pode ser mandado embora por justa causa. Você sabia disso? Não. Obrigada. A pessoa fechar a mala está entregando para a Érica. Então, assim, você pode sim, só um detalhe. Por quê? Eu posso contar por exemplos de pessoas as quais já aconteceu e contou para mim. E contou assim, foi mandado embora mesmo. Trabalhava no laboratório X e a esposa do doutor tal fez um exame de HIV, deu positivo, e ela foi curiosa em ver o resultado. Agora, me diz um detalhe. Para que você é curioso por querer saber sobre a vida pessoal? Tem algumas coisas que entram dentro da lei, sobre a privacidade, entendeu? E não satisfeita com isso, ela foi e fez um comentário dentro da onde? De um ônibus, dentro do transporte. E, por coincidência, infeliz, a
secretária de estar dessa pessoa estava dentro do ônibus. Chegou, falou para ela, eu não sei se ela chegou a gravar, mas falou para ela o que aconteceu e automaticamente a esposa falou com o esposo e houve uma denúncia de ética e essa profissional foi mandada embora. Tem pessoas assim que elas não pensam. O que acontece na farmácia, deixa na farmácia. Entendeu isso? Então, elogiar e não quando a pessoa fizer um bom trabalho, não ficar adulando assim, tipo, ai, você tá linda. Ai, hoje seu cabelo tá perfeito. Isso aí não tem necessidade. A pessoa sente quando isso é artificial, entendeu? Você tem um bom relacionamento com a pessoa, você ser simpático, querer que o ambiente de trabalho seja simpático, não é ficar adulando ninguém. Saber identificar o seu espaço, isso sim é importante. Não faça o que não cabe a você fazer, entendeu? Seja cuidadoso quando você for fazer crítica e não ficar expondo o colega o tempo inteiro. Respeitar a individualidade do colega e sempre se autoavaliar. Isso aí é de extrema importância para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. E aí agora eu vou destacar o seguinte. Quais as principais características de uma pessoa que sabe trabalhar em equipe? É uma pessoa que é colaborativa, é uma pessoa que ela tem cooperação, não é assim, isso não é o meu papel. O bom papel do trabalho em equipe é saber que a empresa precisa que todos nós estejamos andando falando a mesma língua, entendeu? Relacionamento saudável, com certeza, é princípio de um bom trabalho em equipe. Resultado. Teve bom resultado em vendas, aumentou a venda. Por que será que não está acontecendo? Alguma coisa, principalmente empresa que é funcionário que traz resultado. E humildade no seu ambiente de trabalho. Isso é assim, fundamental. E ainda, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você faria se você recebesse uma reclamação e você está muito estressada com os clientes? O que você faria, Alane? Chamou o seu gerente e reclamou de você. Eu iria rever meus atos. Você ia dizer para ele que você iria rever os seus atos? Agora eu vou deixar uma pergunta para você aí, responder e escrever para você guardar bem. Como você trabalha sob pressão? O que você faz quando você é muito pressionada no trabalho? Ave Maria. Ok. Eu já trabalhei sob pressão, eu chegava e chorava em casa. Eu ia dar uma entrevista de emprego. Então, hoje, a professora vai deixar que você anote aí bem bonitinho, para que você possa me responder. Sabe por quê? É uma das perguntas que a empresa mais faz. É mesmo. Faz para que você possa lidar com o estresse no trabalho. Repense sobre isso, tá? Porque vai ter sempre alguém que pode ser o quê? Uma pedra no nosso sapato. Pessoas que você não sabe nem o porquê, ela vai reclamar de você. E às vezes é seu próprio colega que está ali. Quando eu disse não exponha a sua vida pessoal lá, falando sobre manter um bom relacionamento de trabalho, é porque tem pessoas que elas confundem assim. O fato de eu te tratar bem não te dá o direito de fazer o quê? De você invadir a minha privacidade. Como que eu estou te dando um exemplo? Vamos supor que a Alane está com uma pessoa na casa dela e você lá, Alane, está aguardando uma resposta de um exame, uma resposta de algo que está para acontecer, enfim, está recebendo uma resposta, ok? E uma pessoa está ali de olho em você e você de vez em quando para e fica olhando no WhatsApp. E você não sabe disso, porque você não expõe a sua vida no ambiente de trabalho. Mas existe um princípio de colaboração em equipe. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Tem você e a Evelyn para ser mandada embora. Por que eu devo permanecer com você e não com ela? O que você me responderia? No caso, seria de uma farmácia? É isso, esse trabalho. A professora quer trazer situações, já que hoje o nosso tema é trabalho, é princípio de trabalho em equipe, é você a poder aprender a trabalhar com situações. O que eu estou tentando, assim, estimular em você é que, assim, igual essa pergunta que eu falei a respeito
do estresse? O que você responderia para mim se eu perguntasse? O que você faz? Como que você lida com o estresse no ambiente de trabalho? O que você me responde? Eu não sei responder, não. Então, ok. Anote aí que essa é uma das principais perguntas que é feita lá na entrevista de emprego. Ok? Eu não vou lhe dar essa resposta pronta. Você vai trazer para mim na próxima aula sobre isso. Tá bom. Anotou aí? Sim. Como você lida com o estresse no ambiente de trabalho? Outra pergunta. Eu gostaria que você ficasse assim, bem afiada. Alane, eu vou contratar você, mas como que você pensa? Como que você acha que você pode contribuir para o crescimento aqui dentro da empresa? O crescimento da empresa. Opa, você sentiu esse silêncio que você fez? Aham. Se fosse numa entrevista de emprego, você acha que eu te contrataria? Nossa senhora, eu já passei muito nervosa em entrevista de Então, emprego. eu iria repensar. Então, anote a respeito dessa informação. Se uma empresa perguntar para você o que você faria para contribuir para o crescimento da empresa, você anotou aí essa pergunta? Sim. Bacana! Vamos lá! Hoje é o dia, Alane. Nós estamos falando em princípios de trabalho em equipe, não estou? Eu não deixei bem claro sobre a exposição da parte profissional. Vamos supor que dentro do trabalho você está passando por um problema e você tem muita amizade com a Maria. A Maria vai, fala, tudo que você fala para a Maria fala para a Vanessa. Aí, o gerente chega na Vanessa e fala assim, só que, você sabe o que significa a palavra telefone sem fio? Sim. Então, você fala para a Maria e a Maria chega e fala para a Vanessa, só que a Maria fala sempre cortando. Aí o gerente fala, olha, infelizmente, devido ao mau desempenho, então caiu nossas vendas, eu vou ter que cortar uma das atendentes. E pergunta para a Vanessa, Vanessa, quem que você acha que eu devo cortar? A Maria ou a Alane? Quem que você acha que a Vanessa, o que a Vanessa vai... Qual seria o critério que a Vanessa iria utilizar? Primeiro, a Maria fica sempre o quê? Falando da sua vida. E você fica expondo a sua vida para a Maria. Você acha que isso acontece dentro do ambiente de trabalho? Não. Acontece. Acontece e às vezes o seu gerente não te pergunta sobre a sua vida pessoal. Mas se dentro do ambiente de trabalho você fica expondo o tempo inteiro o que está acontecendo, ele sabe da sua vida. E se você, quanto mais discreto você for dentro do ambiente de trabalho, melhor para você. Sabe por quê? A nossa vida nós contamos para a nossa família, para Deus. Dentro do trabalho a gente vem para trabalhar e não para contar a nossa vida pessoal. Por quê? Porque isso, em algum momento, se você não saber ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, isso, lembra que eu falei da ética? A ética não cabe somente ao farmacêutico, cabe ao atendente também. Tem muitos profissionais que eles são tão viciados em algumas redes sociais que ele deixa o cliente esperando porque ele está esperando a esposa falar um oi. Entendeu? Por isso que hoje o tema da aula é um código de ética. Como que é o meu relacionamento com o atendente e ali, se você tiver com um problema sério, mas é sério, chega, chama a sua chefia, conversa, fala, estou passando por um problema de saúde, vou precisar marcar uma consulta. Não precisa falar, eu estou com cólica, com dor insuportável. Você entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Moderação em nossas palavras. Ficou claro essas informações que a professora passou para você? Sim. Então, essas duas perguntas que eu te passei, para que você possa pensar, agora vem a terceira e última que a professora quer que você anote aí, já que falamos em princípio de trabalho em equipe. Quando uma empresa, numa entrevista de emprego, quando o RH pergunta para você assim, Alane, como que você pretende estar daqui 5 anos? Para me responder ou não? Então, isso que eu estou te falando é para que você coloque lá no papel. Para que quando você vá para a sua entrevista, se houver uma pergunta correlacionada a isso, quer dizer que se você é uma pessoa que tem princípio de trabalho em equipe, você é uma pessoa que tem colaboração, cooperação, parceira,
você mantém um relacionamento saudável com o restante da equipe, você vai trazer resultados, você vai ser uma pessoa que, de repente, tem uma característica de saber trabalhar com humildade. Quer dizer que você é uma pessoa que, a partir do momento que eu pergunto sobre o seu crescimento, onde você pretende, ou daqui 5 anos, o que você pretende para a sua vida pessoal e profissional, quer dizer que você é uma pessoa excelente, uma pessoa que tem planejamento, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que tem visão, entendeu? Eu quero preparar você para que você seja uma pessoa de visão dentro do seu trabalho, para que você não se limite a ficar ali só parado vendendo medicamento ou vendendo perfumaria, entendeu? Uhum. Bacana isso? Anotou certinho? Ótimo. Sim. Não só para a Alane, viu, Vanessa, Maria Alzira, Luma. Essa aula hoje é o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. A professora falou, mostrou o número da resolução e especificamente o artigo 17 falando do relacionamento entre atendente de farmácia e farmacêutico. Abordamos aí as atividades principais que é de função do farmacêutico, falando sobre o que você tem que fazer dentro de um relacionamento do ambiente de trabalho. E agora, para encerrar, nós falamos sobre os princípios do trabalho em equipe. Essas são palavras-chave, que são palavras que o mercado de trabalho espera ouvir de vocês na hora da entrevista. Depois eu falei sobre essas questões para a Alane responder, não é só a Alane não, é você também, tá bom? Combinado? Então, que essa aula tenha sido muito produtiva para vocês, que vocês possam aprender que, caso você passe por um processo de assédio, ou você esteja vivendo uma situação dentro do seu ambiente de trabalho que você não tem como lidar, é onde você pode buscar orientações dentro do Conselho Regional de Farmácia, ou ainda o Conselho Federal de Farmácia, ok? Próxima aula, dando continuidade, o que nós iremos falar? Sobre prescrição farmacêutica. O que é a prescrição farmacêutica? A prescrição não é só o médico que faz? Não. A resposta de antemão é não. O farmacêutico também pode realizar a prescrição farmacêutica, porém dentro de algumas limitações de alguns medicamentos, tá? São os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Eles, né, essas classes de medicamentos que a professora vai abordar na próxima aula, porque antibiótico, ele tem que ser prescrito pelo médico, não pelo farmacêutico. Entendeu bem essa informação? Joia! A professora vai encerrar essa aula com uma frase de Augusto Cury que ela fala assim: ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. E ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros. Então, hoje, para encerrar nossa aula, aprenda a se colocar no lugar de quem convive com você. De repente, se essa pessoa é muito geniosa, não fique fazendo orações pedindo que Deus mude a outra pessoa. De repente, vamos tentar mudar nossas orações, pensar, Deus, me mude, para que eu possa ver também pontos positivos e que eu possa desempenhar o meu trabalho e realizar ele da melhor maneira possível, ok? Agora a professora vai interromper o compartilhamento de tela e fazer uma pergunta. Ficou alguma dúvida relacionada a essa aula? Não. Ok, então, um grande abraço. Daqui a pouquinho a professora vai colocar lá no grupo a atividade correspondente ao quê? A isso que nós abordamos na aula. Um bom fim de semana. Aguardo você quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, aonde nós vamos estar falando dos MIPs. Aí você vai entender quando você entra numa farmácia lá, por que alguns medicamentos, eles são vendidos e não precisam de receita. Mas para isso, não pode faltar, ok? Ok. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.